em Apocalipse, capítulo 20. Traduzindo, Apocalipse é o livro da revelação. Então, vamos ler o versículo 14 e em diante. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Você, caro amado ouvinte da palavra de Deus aí, membro da Publicidade Daiane, porque esse vídeo está sendo direcionado aí, através do YouTube, pela Publicidade Daiane, totalmente digital. E eu quero agradecer a esse canal que deu essa oportunidade a nós levarmos a palavra genuína para os corações. Observe que nós acabaram de ler dois versículos. O primeiro foi bem claro, que falou que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que representa a segunda morte. Como é isso? Bom, a gente sabe desde o princípio lá no Jardim do Éden, o homem morreu. E com isso, trouxe a maldição para toda a humanidade. O próprio homem, ele desobedeceu o Criador e passou para a morte. E nós sabemos que até hoje pessoas morrem. Amém? Todos nós morremos. Chegamos a um certo tempo determinado por Deus e volta para o pó, porque do pó viemos. Mas olha, tem uma oportunidade, tem uma chance de se livrar da segunda morte. Porque se a primeira morte traz dor para o ser humano, traz solidão, tristeza, imagina a segunda morte, que vai ser a morte da alma. Porque o próprio Deus disse: eis que todas as almas são minhas, tanto do Pai como a do Filho. Essa que pecar, essa morrerá. E é a segunda morte. Então, só há um meio de você se livrar da segunda morte. Porque da primeira morte você não vai se livrar. A não ser que você aceite a Jesus e você que já é crente, participe do arrebatamento da igreja. Aí você não vai ver a morte. Mas caso contrário, você vai morrer sim. Tá certo? Que fique bem claro aqui. Mas a segunda morte, quem irá participar da segunda morte? O que é a segunda morte? É quando a pessoa morre e ali ela vai morrer novamente, sendo que a alma, tá certo? O espírito vai ser lançado no lago de fogo. Tá bom? Lago de fogo. Onde o bicho, que é Satanás, nunca morre e o fogo nunca se apaga. Tá bom? Então,
só tem um meio de você se livrar da segunda morte. Porque quando a pessoa ela morre neste mundo aqui, no mundo físico, quando ele morre, quando ela morre, ele leva todo o sentimento. Ele não esquece nada daqui. Tá? Ele fica num lugar chamado, que muitos não querem ouvir, mas eu tenho que falar, inferno, que significa lugar de tormento. Não é lugar de descanso, não, é lugar de tormento. Tá certo? O espírito da pessoa fica sofrendo. Fica sofrendo. O sentimento dessa pessoa fica sofrendo. Por quê? Causado pelo próprio inimigo de Deus, que é Satanás. Ele tormenta a alma dessa pessoa, o sentimento dessa pessoa, até o dia do julgamento. Mas observe que tem meio de você, de todos nós, se livrar da segunda morte. E qual é esse meio, apóstolo? É você aceitando a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Mais ninguém. Você aceitando a Jesus. Você renunciando todo o teu querer, todos os teus desejos, e aceitando a Cristo, para que o teu nome seja escrito no livro da vida e ser selado com o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque Jesus, ele morreu para que essa condição viesse ser entregue na vida daqueles que creem. Lamentavelmente, muitos não creem. Tá bom? Por que não creem? Porque estão vivos. Mas depois que a pessoa morre, tá certo? E vai para esse lugar que eu falei, chamado inferno, aí ela vai ver realmente que o que nós estamos falando no lugar é verdade. Porque ela vai com o mesmo sentimento que ela tem, ela não perde o sentimento. Se ela morreu, era doente, ela vai para a enfermidade. Se ela morreu, era uma pessoa murmuradora, ela vai para a murmuração. Se ela era uma pessoa que enganava os outros, ela vai com o mesmo engano. Ela vai sabendo que ela deixou na terra filho, filha, pai, mãe, tio, tia, avó, avô, que ela gostava de beber, que ela gostava de comer. Ela vai com todo o sentimento dela. Quando é que esse sentimento vai sair definitivamente? Tem duas condições. A primeira, se ele estava com o nome escrito no livro da vida, por ter aceitado Jesus Cristo, que ele não vai para o inferno, vai para o lugar de descanso, chamado Seio de Abraão, lá é refrigério, não há tormento, porque aceitou Jesus. Mas os que morreram, que não estava escrito o seu nome no livro da vida e foram lançados no inferno, aí não tem como fugir. Tá bom? Só tem um meio de se livrar da segunda morte. É aceitando a Jesus e ficar firme. Ficar firme, ser fiel até a morte. Amém? Porque hoje, muitos irmãos só querem
fazer o desejo da carne. Amém? Quantos crentes hoje que não conseguem ficar na igreja, que não conseguem ficar na congregação, tem os mesmos desejos quando era do mundo. Quer ir para a praia, quer ir para o balneário, quer se divertir, quer descansar, indo para a praia, indo para o balneário, indo para excursões, indo para piquenique, deixam até de cear, deixam de fazer as suas obrigações como obreiros, ainda ficam chateados com o dirigente da congregação, com o pastor da congregação, quando é requerido que cumpra o seu ministério. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que aquele que não foi escrito o seu nome no livro da vida, porque foi lançado no lago de fogo. Então, se porventura, no dia do juízo final, o anjo foi lá, não viu o teu nome no livro da vida, certamente, você será lançado no lago de fogo. Não tem para onde correr, é a segunda morte. Porque todos que desobedeceram o Criador do céu e da terra, que vai continuar, todos que desacreditaram em Deus, todos que zombaram da igreja de Deus, todos que zombaram de Jesus Cristo, todos que zombaram do apóstolo que vos fala agora, serão lançados no lago de fogo. Amém? Serão lançados no lago de fogo e irão ali para a segunda morte. E não tem retorno, não existe retorno, é eternamente. Agora, eu pergunto a você que você gosta de todo tempo ostentar, gosta aí, você que é mulher, de estar com roupa transparentes, né, para mostrar, eu não digo nem que beleza, porque a verdadeira beleza ela é interior, para mostrar o teu corpo, para exibir teu corpo nas praias de balneário. Você que é crente, ele fala com o crente. E aí? Você vai querer enfrentar o juízo de Deus? Porque o juízo de Deus, irmãos, vai ser para quem? Vai ser para os crentes obedientes? Não. O juízo de Deus vai ser para os crentes desobedientes, que estão dentro das igrejas, murmurando, blasfemando, falando contra o dízimo, falando contra as coisas de Deus, falando contra a pregação, porque não gostam da pregação que o pastor está pregando. A segunda morte é para essas pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, mas não se convertem, vivem nas coisas erradas, vivem na fraude, vivem forjando as coisas, é no imposto de renda, é fazendo gado de energia, é trapaceando, é furtando coisas do próximo. Então, cabe a você se converter.
e passar a viver novidade de vida. Esses crentes que todo o tempo está ali na frente do televisor, vendo repá, vendo seleção, nas praias, no balneário, nas coisas erradas, e deixam de adorar a Deus, e deixam de buscar a Deus, e deixam de santificar as suas vidas para Deus. O próprio Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, haverá um juízo, haverá um julgamento, e o juiz, ele é imparcial. Com ele não vai ter negócio de amizade, não. Porque nesse juízo vai estar só desobediente. Cometeu vários delitos, vários pecados, vão ser julgados. Porque Deus é justo. Amém? Mas a sentença, nós sabemos que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Imagine que a morte que hoje ceifa várias vidas, vai ser lançada no lago de fogo. Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Já está sentenciado, mas vai ser lançado no lago de fogo. O próprio inferno, que é o lugar de tormento, também vai ser lançado aonde? No lago de fogo. Todos vão enfrentar a segunda morte. Amém? Então, procure fazer alguma coisa agora. Se arrependa dos teus pecados, reconheça os seus pecados, confesse ele para Deus e deixe e viva. Amém? Porque eu te digo uma coisa, essa vida aqui é passageira. Você lembra do filho de Davi, o rei de Israel, o rei de Judá, chamado Salomão, que tinha 1000 mulheres em seu poder, 700 esposas, mais 300 concubinas, mas no leito de morte ele reconhece que tudo era vaidade. O homem só quer reconhecer depois que está perdendo. O homem só quer reconhecer depois que está lá no vale da sombra da morte. E por que não reconhece enquanto tem vida, enquanto tem dia, enquanto tem saúde? Lembre-se que juízo de Deus virá, tanto para os grandes como os pequenos, tanto para os ricos como os pobres. Virá o juízo de Deus em breve. Então que essa palavra ela fique como reflexão e como alerta para você que tem desprezado as coisas de Deus, que tem desprezado a igreja de Deus, que tem desprezado os profetas, que tem desprezado das coisas santas do Senhor. Então, fique sabendo, fique na paz. Shalom, glória a Deus. Louvado seja o nome